Boa tarde, alunos da Escola Adualdo Gomes. Sou a professora Vanessa, de Língua Portuguesa. Hoje, nós estudaremos as classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. Vamos escolher uma delas para explorar neste momento. Porque as classes gramaticais, elas são divididas em 10. Temos aqui substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Classes de palavras. Em português, essas classes elas são 10, 6 variáveis e 4 invariáveis. Mas o que é isso? Vejamos. As invariáveis são palavras que elas não variam, elas não mudam do singular para o plural, nem do masculino para o feminino. Essas são as invariáveis, que elas não sofrem flexão de gênero nem de número. Já as variáveis, elas sim variam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. E algumas delas, como o substantivo e o adjetivo, eles também variam em grau, aumentativo e diminutivo. São variáveis: artigos, adjetivos, numerais, pronomes, substantivos e os verbos. Essas 6 classes são variáveis. Elas podem sim mudar singular, plural, masculino, feminino. Já as invariáveis, elas são 4. São as conjunções, interjeições, as preposições e os advérbios. Nós vamos estudar hoje o substantivo, essa classe gramatical. Tudo que existe é ser, e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Então, o substantivo, ele dá nome a todos os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Substantivos, eles também nomeiam lugares, sentimentos e estados. Por exemplo, Alemanha, Porto Alegre, Codó. Sentimento, raiva, amor, alegria. Estados, alegria e tristeza. Classificação dos substantivos. Os substantivos, eles são classificados em 9 tipos: comum próprio, simples composto, concreto abstrato, primitivo derivado e o coletivo. Vamos ver cada um individualmente. Substantivo é comum e o próprio. O comum, ele dá nome a palavras de uma maneira genérica. Ele nomeia os seres de forma generalizada. Pessoa, gente, país, homem, mulher, aluno. Vocês observem que ele está falando de uma maneira generalizada. Quando eu digo homem, pode ser qualquer homem. Então, esse é o substantivo comum. Já o substantivo próprio, eles são escritos com letra maiúscula e são palavras que particularizam os seres, as entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Por exemplo, Brasil, São Paulo, Maria. Vocês observem que agora eu estou especificando. Eu não estou mais dizendo país, que poderia ser qualquer país. Eu estou dizendo Brasil. Então, eu estou especificando. E quando eu faço isso, o nome do substantivo é próprio. Simples ou composto. O substantivo ele será simples quando ele for formado por apenas uma palavra. Casa, carro, camiseta, flor, celular, livro. E o substantivo será composto quando ele for formado por mais de uma palavra.
guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Temos os concretos e abstratos. Os concretos, eles designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, animais, objetos ou lugares. Exemplo, menina, homem, cachorro. Esses são substantivos concretos, eles têm existência própria. Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Os abstratos, eles não têm existência própria, eles dependem de um outro ser para ter existência, que é o caso dos sentimentos. A beleza, a alegria, a bondade. Esses são substantivos abstratos. Primitivo e derivado. Os primitivos, como o próprio nome diz, são aqueles primeiros, são aqueles que não derivam de outras palavras. Casa, folha, chuva. Já os derivados são aqueles que se derivam de outras palavras, eles se derivam do primitivo. Por exemplo, casarão, que é derivado de casa, folhagem, derivado de folha, chuvarada, derivado de chuva. E, por último, o substantivo coletivo, nome que se dá a uma coleção ou um conjunto de seres ou objetos de uma mesma classificação ou ideia, de uma mesma espécie. O coletivo, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, eles vêm sempre no singular. Temos aqui uma tabela com alguns coletivos. Cardume, de peixe, alfabeto, de letras, classe, de alunos, tribo, de índios, vara, de porcos, esquadrilha, de aviões, biblioteca, de livros, boiada, de bois, banda, de músicos, quadrilha, de ladrões, câmara, vereadores e deputados, resma, de papéis, multidão, de pessoas, enxame, de abelhas, cacho, de uvas e de bananas, discoteca, de discos, elenco, de artistas e rebanho, de ovelhas. Após essa explicação, vocês farão a atividade que será posta logo em seguida. Bons estudos!